Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria, uma felicidade enorme poder estar mais uma vez com você. Aqui nesse programa temos estudado a Bíblia capítulo por capítulo. Agora estamos estudando versículo por versículo 1 Coríntios. Nesta série estamos abordando coisas incríveis que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. Na primeira parte do capítulo 2, do versículo 6 até o final, Paulo dá um ensino esplêndido sobre o que acontece quando uma verdade espiritual é ensinada e pessoas espirituais a compreendem. Dissemos em nosso último estudo que a partir do versículo 9, Paulo afirma: para compreender a verdade que quero ensinar, vocês precisam ter o Espírito Santo, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Isso quer dizer que as coisas espirituais só podem ser compreendidas através do ministério de ensino do Espírito Santo de Deus. Paulo fala nessa passagem sobre o ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários ministérios e muitas funções, não apenas uma. Ele é o Consolador e fica ao nosso lado para nos assistir. O Espírito Santo tem outros ministérios, como o da regeneração. Ele nos faz nova criatura de dentro para fora. Uma das suas funções mais importantes é o ensino. Por ocasião da última Santa Ceia, Jesus falou que uma das funções do Espírito Santo seria ensinar. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Jesus tinha falado aos apóstolos que a eles tinha sido dado entender suas parábolas, mas não às pessoas do mundo, que talvez fossem os soldados romanos que estavam ali, em pé, ouvindo tudo. O que era isso que lhes tinha sido dado que os fazia entender? O Espírito Santo. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem no Filho e tivessem a vida eterna. A primeira carta de João, no final do Novo Testamento, foi escrita para que aqueles que creram soubessem e tivessem certeza que tinham vida eterna. Por isso, a frase que parece permear toda a epístola é: como você sabe que sabe? João escreve várias vezes em sua carta: assim sabemos. Quando João escreve no capítulo 2 sobre como podemos saber que sabemos, ele apresenta uma das várias bases de certeza. Em 1 João, capítulo 2, verso 20, ele coloca da seguinte maneira: vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Com isso, João estava se referindo a Cristo. Vocês têm um Cristo que lhes foi dado pelo Santo, e todos vocês conhecem a verdade. No versículo 27, ele escreveu: a unção que receberão dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele, recebida que é verdade e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Esta é uma verdade dinâmica que Paulo e João estão nos ensinando. Quando cremos, cremos em algo que recebemos. Cremos que recebemos alguém. O único que você recebe, o próprio Deus, e de acordo com o sermão da última ceia, é o Pai, o Filho e o Espírito. Quando temos um, temos todos, porque Jesus disse no sermão da última ceia: nós viremos a ele e faremos morada nele. O Cristo que é e que vem para nossos corações na forma do Espírito Santo e que habita em nós é nosso mestre e nos ensina todas as coisas. É isso que João afirma em 1 João 2, versículos 20 e 27. João está nos dizendo que essa é uma das evidências da nossa certeza. E você? Você entende as coisas espirituais? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, e 1 João, capítulo 2, a única maneira de entendermos as coisas espirituais
é através do Espírito Santo. Ele habita em nós e é nosso mestre, nos revela coisas espirituais. Esta é uma das funções dele quando habita em nós. Em 1 João 2, versículo 27, lemos esta declaração fantástica. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Você acredita nisto? Eu creio com todo o meu coração. Já vi tantas evidências de que isso é verdadeiro e justo. Seria injusto se as revelações espirituais dependessem do QI das pessoas. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de ir para a escola e de se formar. Os apóstolos são uma evidência disto. Alguns deles, verdadeiros homens santos, eram analfabetos. Pedro, Tiago e João eram uns dos que estavam sempre com Jesus e eles não sabiam ler nem escrever, conforme percebemos através das Escrituras. Independentemente disso, vocês não acham que eles eram espirituais e que tinham conhecimento espiritual? Pedro tinha que ditar as suas cartas, mas quando as estudamos, percebemos que ele tinha muito a dizer acerca das coisas espirituais e que era um gigante espiritual. Como um homem que nem sabia ler nem escrever se tornou um gigante espiritual, hein? Porque não precisamos saber ler nem escrever para sermos espirituais. Pedro tinha o Espírito Santo nele e não precisava que nenhum homem lhe ensinasse coisa alguma. O Espírito Santo o ensinava. Meu pai mesmo, ele só estudou até a 3ª série. Quando eu entrei no seminário, tive um professor muito bom. Sempre que eu estava em casa, meu pai queria que conversássemos sobre minhas aulas com esse professor, porque o meu pai queria aprender também. Por isso começamos a estudar a Bíblia juntos para passar para ele o que aquele super professor me ensinava. E para que meu pai, um homem que tinha só até a 3ª série, pudesse aprender um pouco, então passávamos tempo ali, estudando a Bíblia. A primeira vez que preparei um estudo bíblico foi para o meu pai. Estudamos juntos do Gênesis ao Apocalipse e procurei passar tudo o que tinha aprendido com aquele professor. Depois de algum tempo fazendo isso, percebi que meu pai ia muito além do que eu e conseguia compreender com mais profundidade todas as coisas. Mas como era possível aquilo? Como ele não tinha nenhum diploma, ninguém lhe dava muito crédito, nem lhe confiava nenhum ministério, eu fiquei pensando, como meu pai consegue compreender as coisas com tanta profundidade? Mas o fato é que ele compreendia tudo o que lhe era apresentado, e sabe de uma coisa? Ele ia além da compreensão das Escrituras. Meu pai tinha 84 anos quando foi para o Senhor e até a última semana ensinou na escola dominical. Ele tinha uma tremenda compreensão das Escrituras. Com quem ele tinha aprendido, hein? Não foi comigo, não. Não foi no seminário, porque ele não foi para o seminário. Foi com o Espírito Santo. Deus coloca da seguinte forma: todo aquele que pede, busca e bate, encontrará, receberá e a porta se lhe abrirá. Se você ler a palavra de Deus pedindo, buscando e batendo para que o Espírito Santo lhe ensine, ele o fará. É isso o que Paulo está nos dizendo nessa carta. No final do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar sobre 10 tipos diferentes de pessoas, homens e mulheres. No versículo 14, ele fala sobre o homem natural, o homem não espiritual, aquele que não tem o Espírito de Deus. Se somente os que têm o Espírito Santo conseguem entender as coisas espirituais, então, para a pessoa que não tem o Espírito Santo, é impossível entender o que é espiritual. No versículo 15, encontramos a seguinte expressão: quem é espiritual? De quem Paulo está falando quando diz quem é espiritual? Ele está se referindo ao servo de Deus, ao salvo que recebeu o Espírito Santo. Estes não precisam ser gigantes intelectuais, nem precisam ter diploma de teologia. São espirituais. Isto inclui aqueles pescadores analfabetos, os primeiros apóstolos, que mal sabiam ler e escrever. Eles eram espirituais e tinham o Espírito Santo. Uma pessoa espiritual tem o Espírito Santo e por isso entende as coisas espirituais. Não são os diplomas de faculdade, é o Espírito Santo que nos faz entender as coisas espirituais. Quando estamos pregando em um púlpito e olhamos para a congregação, fica fácil dizer
quem tem e quem não tem o Espírito Santo. E isso não tem nada a ver com quem tem diploma de faculdade e quem não tem. Podemos perceber pelos olhos das pessoas que está entendendo e quem não está. Podemos dizer quem é e quem não é espiritual. Podemos dizer quem tem o Espírito Santo e está entendendo sobre as coisas espirituais. Da mesma forma, independentemente do nível escolar, podemos dizer quem são os não espirituais. Eles simplesmente não entendem as coisas espirituais, na verdade. Eles as consideram loucura ou até bobagem. Eles não conseguem entender porque não têm o Espírito Santo. É importante que entendamos isso. Não podemos esperar que pessoas não espirituais entendam as coisas espirituais. Da mesma forma, não podemos esperar que nossos filhos entendam coisas espirituais e se comportem como pessoas espirituais e tenham os valores de pessoas espirituais se não tiverem o Espírito Santo. O fato de você ter o Espírito Santo, entender essas coisas, produzir frutos do Espírito Santo e ter valores espirituais, não significa que seus filhos são espirituais também. É por isso que, enquanto criamos nossos filhos, devemos orar pela conversão deles. Devemos orar para que recebam o Espírito Santo e entendam as verdades de Deus, tenham os mesmos valores de Cristo e produzam frutos espirituais. Sabe, é importante que você compartilhe com os que não têm o Espírito Santo as razões da esperança que existe dentro de você. Não podemos esperar que eles entendam as coisas espirituais. Devemos orar para que eles tenham a revelação da parte de Deus, que recebam o Espírito Santo e que conheçam as verdades espirituais. Como pastor, já fui testemunha de vários filhos que tentaram explicar sua fé para os seus pais. Lembro-me de um homem dono de uma rede de hotéis que um dia ele deixaria para o seu filho cuidar. O filho desse homem se converteu e planejava ser pastor. Ele queria que eu almoçasse com ele e com seu pai e lhe explicasse que seu filho não queria ser um executivo do setor de hotelaria. Não tínhamos nem começado a almoçar quando o filho disse: "Deus está me dirigindo." E o pai jogou seu guardanapo sobre a mesa e disse: "Filho, eu não consigo nem ficar perto de você quando você começa a falar desse jeito. Se você vai continuar com essa história de Deus está me dirigindo, vamos parar por aqui mesmo." O que eu poderia dizer para o rapaz? Os fatos. Como você pode esperar que seu pai entenda algo sobre direção divina se ele não tem o Espírito Santo? É impossível. A única coisa que podemos fazer é orar por ele. O que podemos fazer é orar para que o homem natural receba o Espírito Santo. E aí, então, consiga entender essas coisas sobre orientação de Deus e outras coisas mais. Temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe grandemente e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.